Segundou com segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Análises, dicas e estatísticas desses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Começando mais uma semana, segunda-feira com o fechamento, né? Os últimos jogos aí da 11ª rodada da Série B, vamos analisar. Eu estou aqui com ele, Matheus Montenegro. Tudo bem, Matheus? Tudo bem. A semana começa no domingo, né? Tem esse detalhe. É no domingo? Claro. Ah, é? É. Eu conto na segunda, assim. É porque é o dia de trabalho, né? É, Aí a gente naturalmente... Mas é por isso que o nome segunda é segunda e não primeira. É verdade. Porque domingo é domingo e não primeiro. Aí tem Primeira. toda uma questão... Eu ia falar étnica, mas não. Sei lá, dá... Enfim, vamos lá, meus queridos. Vamos falar de futebol, que é para isso que vocês estão aqui. Para falar sobre apostas esportivas. 2 joguinhos da Série B para analisar nessa segundona. Não são jogos tão atrativos assim, 2 times que não vêm muito bem, mas a gente tem esse compromisso com você, apostador, então estamos aqui. Vamos que vamos começar por um duelo de tigres. É isso. Mas vamos falar de apostas, de futebol, né? Claro, então. Muito bem, não de tigres. Ah, sim, perfeito, importante. Segunda, 7 da noite, Criciúma e Vila Nova. Jogaço. Heriberto Rios. Grande estádio, sou doido pra conhecer, velho. É, muito Os dois, eu queria muito conhecer o Oba também. são estádios acanhados, né? Legal, Sim, né? e que as torcidas são muito massas, Isso. diga-se de passagem. Pois é. Bom, vamos para o nosso aplicativo do Game Arena. Inclusive, Sim. você pode fazer o download aí, Aqui, ó. né? Apontar a câmera do seu celular e ter o tempo real das partidas, Uhum. né? Informações, notícias lá do site Game Arena, também estatísticas dos times e, claro, os nossos vídeos, tá? Da TV Bet também estão por lá. disponíveis. Então, você tem tudo lá no nosso Em um aplicativo. só lugar. Em um só lugar. Isso. Pois é, cara, a gente tem o duelo aí dos Tigres, né, que eu mencionei. São 2 times em situações opostas, mas é curioso, porque o Criciúma ele veio um pouquinho mais empolgado, venceu fora de casa o Papão, é um time que estava ali na vice-lanterna, né, e eu sabia que ele estava até na lanterna pro Criciúma, acho que ficou, não ficou na lanterna? Ou tô enganado? Enfim, tá em Acho que era 17º vice-lanterna, agora. acho que era o pai É, eu acho que era o vice-lanterna. E agora tem pela frente, dentro de casa, um Vila Nova que vem de 3 derrotas seguidas, um Vila que vinha muito bem, já vem bem aí, já é a 3ª temporada que o Vila chega muito forte, batendo na trave para subir. Esse ano parece que de novo vai brigar pelo acesso, mas engatou aí 3 derrotas consecutivas, tá? Então uma chance muito boa aí para o Tigre catarinense conquistar uma vitória. Bom, o Vila Nova tá ali com 16 pontos, é bem verdade que pode até terminar a rodada no G4, né? Tá tudo muito pertinho ali, tá bem acanhadinho, embolada, né? A Série B do Campeonato Brasileiro. E o Criciúma é o time que abre o Z4 ali com 9 pontos marcados em 10 rodadas. Muito bem, vamos agora para os confrontos, né, recentes, começando pelo Criciúma, né, que venceu o Paysandu fora de casa 1-0, aí perdeu em casa para o Coxa 1-0 e foi eliminado na Copa do Brasil para o 6. Bragantino, tomou 6. Foi né? lavrado. Até venceu na ida, né? Venceu por 1-0, salvo engano, né? E depois tomou 6. Isso. E aí uma sequência ruim, mas dá indícios de melhoras, né? Pelo menos nessas últimas rodadas. Aí. É um time que não começa a Série B nada bem, jogou a Série A ano passado, diga-se de passagem, né? Pô, tá aí na zona de rebaixamento. E ficou fora da zona de rebaixamento quase bom tempo, pois é. na reta final ali que acabou caindo. Pois é um retrospecto recente que é ruim, mas essa vitória fora de casa, né, pode ser que dê um ânimo melhor para o Criciúma e principalmente, eu acho que esse aqui talvez seja um dos principais fatores, o fator do Vila Nova vindo uma sequência bem ruim, né? A gente pode até relativizar o 3-0 que ele tomou do Cruzeiro, né, uma discrepância muito grande, mas são 3 jogos consecutivos aí sem marcar gols, eu acho que isso preocupa bastante, né? E perdeu em casa para o Novo Horizontino e fora para o Cuiabá, 2 partidas aí por 1-0. Muito bem, vamos agora ver mais jogos, né? Da equipe do Importante, Vila Nova. As últimas vitórias foram contra Atlético Paranaense e Atlético, né? Aí perdeu fora pro Remo. Aí perdeu fora do Remo, perdeu do Cruzeiro, né? E foi um confronto bem difícil na Copa do Brasil. Venceu a Chapecoense 1-0, 2-0 no Botafogo de Ribeirão Preto, empate no clássico contra o Goiás. Começou bem, ele começou bem a Série B, mas caiu Tava muito no aí de G4, produção. né? Saiu nas últimas rodadas aí. Cara, e tá marcando muitos poucos gols, tá? Eu acho que isso é uma das coisas que mais preocupam aí do lado do Vila Nova. Nos últimos 7 jogos, ele só conseguiu marcar gol em 2, tá? Que foi aqui contra o Atlético e o jogo contra o Atlético Paranaense. Passou em branco em todos os outros. Então, preocupa um pouco aí o ataque do Vila Nova. Muito bem, agora a gente vai para o nosso Momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Criciúma. Pra você ver, né, velho, como a Série B ela tem muito isso do mando de campo ser muito preponderante, velho. A gente tá falando de um duelo aqui do 17º contra o 8º. Vila Nova que acho que saiu do G4 agora. Ficou a Série B toda no G4. E a gente enxerga um favoritismo e odds relativamente discrepantes, né? 2,16 para 3,65 é uma diferença considerável. Isso é curioso. Eu acho que, assim, ainda é cedo para... Se o Criciúma ele já tivesse engatando aí uma sequência melhor, mas foi só um jogo aí, realmente, de mudança, digamos. Beleza, tem um fator que o Vila não vem muito bem, mas ainda assim eu acho que é muito difícil cravar um resultado final, velho. Pode muito bem pintar aqui vitória de qualquer um dos 2 lados, tá?
tenho o meu pé atrás muito grande em relação ao resultado final. E por isso eu prefiro focar em gols, velho. A gente tá falando de dois times aí que tem ataques que deixam muito a desejar, médias muito baixas de gols em jogos das duas equipes. E por isso, Faber, mano, eu acredito que é melhor a gente focar aqui apenas no under gols, tá? Menos de 2,5 gols. A média de gols da Série B, ela já tende a ser muito baixa. Essas duas equipes ainda mais. E eu acho que dificilmente vão sair 3 gols aqui nessa partida. O final é difícil, né? Porque o Criciúma joga em casa, mas o Vila Nova é melhor, então... É, exatamente. Cara, é jogo pra ser 0x0, 1x1, ao meu ver. Eu fico com empate. E se for pra apitar a vitória, 1x0 de um dos dois lados. Então tá tudo dentro aí de, no máximo, 2 gols no jogo. Boa, então de cada daí, menos 2,5 para Criciúma e Vila Nova. Agora a gente falar de Amazonas e Atletique, né? Duas equipes novatas, né? O Amazonas vai para sua segunda participação na Série B e o Atletique a sua primeira na história, né? Estreando. O Atletique, ele é uma nova SAF, né? É um clube antigo, mas que ficou parado um tempão, voltou aí recentemente e vem numa crescente, assim como o Amazonas, né? Isso, o jogo é segunda, 7h30 lá no Carlos Amit, né? A casa do Amazonas em Manaus. Pois é, dois times que não estão nada bem, duelo de times da zona de rebaixamento, é o antepenúltimo contra o penúltimo. Vamos ilustrar isso aí melhor agora no nosso aplicativo do Game Arena, vamos tentar trazer mais informações. O Amazonas, que as duas equipes vêm de derrotas, né? O retrospecto do Atlético é ainda pior, velho, são 3 derrotas consecutivas da equipe de São João del Rei, né? Cidade histórica aí do Brasil. Mas tá tendo que mandar os jogos em Belo Horizonte, esse né? É o estádio lá tá numa reforma e aí... Isso acaba atrapalhando, né, o time. E o Amazonas, o fato de jogar no Carlos Amif, eu acho que é até melhor do que jogar na Arena da Amazônia também. O estádio é muito grande, né? A torcida, a média Sim. de público é baixa, então joga ali num estádio menor. Pois é. Amazonas, que está na 18ª colocação, então o Amazonas, né? É, Amazonas de rebaixamento. Né? Exatamente, está ali em 18º. E o Atlético vice-lanterna. Demitiu o técnico, né? O Roger, que foi quem subiu e caiu aí com a última derrota. Vamos para os 6 pontos apenas, velho, o Atlético, e 7 só o Amazonas, né? Bom. O Amazonas tomou 4 da Chapecoense. Aí até tinha esboçado uma reação, né? Empatou fora com Volta Redonda e venceu o Operário em casa, mas aí já voltou ao normal, né? Tomou 4 da Chapecoense. Aí empatou em casa com o CRB, perdeu do Remo por apenas 1-0 e empatou com o Atlético Goianiense. Assim. E aí ele segue aquela cartilha da Série B, né, velho? Em casa ele é difícil ser batido. A única derrota que ele tem foi pro Avaí, né? Por exemplo, em casa ele pegou times complicados, como o Atlético Goianiense, CRB, o Operário e não perdeu nenhum desses 3 jogos, por exemplo. Na metade de cima, né, da tabela. É bem padrão da Série B isso aí, velho. O fator casa realmente acaba pesando muito, né? E além disso, além do fator casa, eu acredito que o que é também muito favorável para a equipe manauara, né, a equipe do Amazonas, é essa fase bem ruim aí do Atlético, né? São 3 jogos seguidos, perdendo os 3 e sequer conseguindo deixar marcar gol, velho. Perdeu do Cuiabá, perdeu do Atlético Paranaense e perdeu do Novo Horizontino, né? A última vitória foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, 3-0, e antes derrota por 1-0. Ele, nos últimos 5 jogos ele só fez gol em 1, né? E só ganhou 1, né? Os outros 4 ele perdeu, não teve nenhum 0-0 aí pelo caminho, né? Então assim, complicado realmente, e aí a gente observa aquela média de gols baixa também, padrão da Série B, né, velho? Bom, dito isso, vamos para o nosso Momento Bet Nacional, dar uma olhada nas odds, porque o favoritismo é do time da casa, né? Como esperado já, Amazonas ali, com uma odd até interessante. Pois é, 2,14, é porque aqui de fato, eu acho que em termos de elenco a gente pode até colocar aparelho, mas realmente o fator casa vai acabar pesando muito, tá? E para esse jogo, diferente da análise que a gente fez de Criciúma e Vila Nova, aqui eu realmente enxergo um favoritismozinho um pouco maior pro Amazonas, tá? Por causa da ineficiência do Atlético, coisa que é diferente ali em Criciúma e Vila Nova, né? O Vila Nova tem um time muito bom, mas veio num momento ruim. Aqui não, o Atlético realmente é um time do mesmo porte ali, pode-se dizer, do Amazonas, e aí você tem o fator casa a favor do Amazonas, né? Então, aqui eu já fico com um receio um pouquinho maior de pegar um under 2,5, por exemplo, porque eu não descarto um 2-1 Amazonas, tá? Eu acho que é um palpite que pode acontecer para esse jogo. Então, por isso, ao invés de ir no under 2,5, eu acredito que seja mais seguro a gente pegar o dupla hipótese do Amazonas e combinar com o under 3,5. Por que eu gosto mais daqui? Porque aí você tira as possíveis vitórias do Atlético, se você fosse no under 2,5, ali, você tira o 1-0 e o 2-0 pro Atlético, mas você bota na conta o 2-1 e o 3-0 pro Amazonas, que eu acho que são resultados mais plausíveis do que a vitória do Atlético, levando em consideração essa fase muito ruim aí da equipe de São João del Rei, tá? Então, acredito que essa é a opção mais segura e até mais segura também do que a análise que a gente fez de Criciúma e Vila Nova. Por isso eu considero essa aqui a hot bet da segunda-feira, a melhor aposta aí para esta segundona do Brasileirão. Muito bem. Então, dica dada aí para Amazonas e Atlético, né? O dupla hipótese da onça, né? Sim, a onça pintada. E menos de 3,5 gols no jogo. E se pintado assumisse a onça?
Seria 11 pintada. Seria engraçado. Pintado que tá no Guarani, eu acho. Não, né? Figueirense, não. Figueirense? Acho que é. Tá na Série C, né? Acho que é o Figueirense. É, um desses times aí. Bom, é isso. Chegamos ao final dessa edição do Bets do Dia, dessa segunda, mas terça tem seleção brasileira, né? Brasil e Paraguai, rodada cheia das eliminatórias sul-americanas, eliminatórias europeias. Então, para não perder nada, se inscreve no canal. Pintado está no Figueirense. Ativa. Muito Ganhei bem. mais uma, Fábio. Muito parabéns. Ativa Mas quem ganhou foi os nossos telespectadores. Isso, que essa acompanharam esse informação programa. aí mudou a vida de Não, eu muita digo gente. com o Bets do sim, Dia. com certeza. Ah, com certeza. Responsabilidade sempre, meus queridos. Isso, Primeiro aposta lugar, em tá, ó. entretenimento, não investimento. Valeu, tamo Tamo junto junto. e até a próxima.